Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos dar sequência então ao CPC para estudantes. Hoje vamos estar tratando acerca de um dispositivo muito importante, o artigo 7º, que trata acerca da isonomia processual, talvez um dos principais princípios basiladores de todo o processo, até porque tem previsão constitucional, né, e também é uma base, né, do Estado Democrático de Direito. Então fiquem comigo e vamos começar a nossa aula. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos. Então vamos começar a nossa aula fazendo uma leitura atenta do dispositivo, o artigo 7º do CPC, que eu vou colocar na tela para vocês acompanharem comigo, tá bom? Vamos lá. O artigo 7º diz assim: é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Olha que legal. Então, quando nós falamos em isonomia processual, nós estamos falando necessariamente de um tratamento igualitário entre as partes. Um tratamento igualitário em relação aos deveres das partes, né? Mas também em relação às suas prerrogativas, ou seja, todos os mecanismos de defesa que estão disponíveis às partes. Estamos falando também, então, de uma paridade de armas, ou seja, a possibilidade que as partes dispõem de se utilizar de todos os mecanismos de defesa, né, ou do direito de ação ou do direito de defesa, para defender ou pleitear o seu direito. Então, nós estamos falando realmente aqui de um tratamento igualitário. E isso nos remete, na Constituição Federal, ao princípio da igualdade. É importante que se diga que o princípio da isonomia processual deve levar em consideração a igualdade fática das partes, e não meramente a isonomia formal, a igualdade formal. Ou seja, nós temos que levar em consideração o plano prático. Se existe realmente uma relação equilibrada entre as partes que permitam que elas litiguem, né, que elas briguem judicialmente, de uma forma equilibrada, justa, né? Há situações em que há um evidente desequilíbrio entre as partes que estão litigando. Vamos imaginar, por exemplo, a situação de um consumidor, um correntista de um banco, que eventualmente precisa litigar contra uma instituição bancária, uma instituição financeira, que tem um aparato econômico gigantesco, que tem grandes equipes de advogados. Percebam como há um evidente desequilíbrio, né? Essa situação, por exemplo, consumerista que eu estou tratando aqui, ela retrata uma realidade. Às vezes o consumidor não tem acesso a documentos, né, contratos, não tem talvez os melhores mecanismos de defesa, né? Os documentos estão retidos pela empresa fornecedora. Então, por exemplo, numa situação do direito consumidor, nós temos garantias, tais como a inversão do ônus da prova, né, ou então a interpretação mais favorável das cláusulas em relação ao consumidor. Talvez esse pequeno consumidor não consiga nem interpretar direito as cláusulas que estão sendo colocadas para ele, né? E normalmente esses consumidores só assinam um contrato, né? Temos um contrato de adesão. Então percebam que o direito processual ele tem que se preocupar com essas pessoas, com essas partes que estão em situação de vulnerabilidade. Então, diante desse desequilíbrio, o direito processual estabelece regras, né, para tentar reequilibrar a relação jurídica, para que haja realmente essa isonomia processual. Estou tratando aqui de um exemplo do direito consumidor, mas essas regras processuais de reequilíbrio, né, da isonomia processual, existem em várias situações, né, mas não é o momento oportuno para estar tratando sobre elas aqui. Então, para que fique claro, quando nós falamos em isonomia processual, nós estamos falando de mecanismos da legislação, né, e do esforço dos operadores do direito, do juízo e das partes em tentar proporcionar uma real igualdade, uma real isonomia para com as partes, né, para que haja um equilíbrio nessa disputa, neste embate. Pois do contrário, né, consequentemente, teremos uma decisão, uma sentença que vai ser injusta. Isso também nos leva a lembrar que o juízo tem uma obrigação, né, de sempre proporcionar às partes, quando há um desequilíbrio, uma justa atribuição dos seus ônus. Então, por exemplo, num despacho saneador, quando ele fixa, por exemplo, o ônus probatório, né, fixa talvez uma inversão do ônus da prova, etc., ele tem que atribuir de forma equilibrada os ônus entre as partes, né? Ele tem que se preocupar de maneira até preventiva em relação à isonomia processual que vai ser dada ao caso concreto. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Estou disponibilizando aqui embaixo uma apostila com todo o conteúdo para que vocês possam acompanhar a aula e estudar em casa.
E também para aqueles que quiserem adquirir a minha obra chamada Negócios Processuais Atípicos, no final do vídeo aqui vai ter um link de acesso, um QR Code, basta apontar o celular lá para efetuar a compra, e vai ter um código promocional aí com cupom de desconto para os interessados, tá bom? Fiquem todos bem e fiquem com Deus. Um abraço.